Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A terceira semana de nossa Casa Espírita, Cantinho de Jesus. Hoje, dia 17, nós vamos dar continuidade ao estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já nos encontramos no capítulo 28, que traz o título Coletânea de Preces Espíritas. Allan Kardec, ele reúne várias preces espíritas com o objetivo de nos dar não uma fórmula para orarmos, mas sim nos dar um direcionamento para que os nossos pensamentos, para que as nossas vibrações possam assimilar aquilo que os benfeitores espirituais buscam realizar com cada um de nós. Dentro dos itens 18 e 19, traz o subtítulo para corrigir um defeito. Lembrando que Kardec vai dividir, aqui neste capítulo, 5 pontos essenciais no tocante às preces, às orações. Então ele vai colocar primeiro as preces gerais, que nós já estudamos. Atualmente nós estamos no segundo ponto, preces pessoais. Depois ele vai colocar preces pelos outros. Quarto, preces pelos espíritos e as preces pelos doentes e pelos obsedados. Então nós estamos no segundo ponto, preces pessoais. Para corrigir um defeito. Será que nós trazemos defeitos? Será que cada um que aqui se encontre, encarnado ou desencarnado, consegue avaliar com consciência os defeitos que traz? Ou somente podemos dizer que temos só qualidades? Então é importante nós lembrarmos. Temos qualidades? Todos temos. E vou até afirmar, os espíritos inferiores também o têm. Temos defeitos? Também o temos. Só que tem um detalhe. Os espíritos superiores, eu não vou afirmar, mas seria como que quase que impossível acharmos um espírito na gama superior ter ainda um defeito. Nós estamos falando de espíritos que já atingiram um alto grau da escala espírita. Porque sabemos que, mesmo ainda sendo bons espíritos, estou colocando aqui dentro da escala espírita, ela está dividida em 3 ordens. Primeira ordem, espíritos puros. Influência nenhuma da matéria exerce sobre eles. Então não há defeito. Mas os espíritos superiores, é muito raro eles apresentarem um defeito. Mas pode acontecer que o tenham? Sim. Principalmente quando esses corações vão retornar ao plano físico. Pois sabemos que, como encarnados, nós sofremos as influências do meio. Isso é fato. Mas as qualidades de um espírito superior, elas vão ficar mais evidentes do que os seus defeitos, a ponto de que quando nós observamos, ou observarmos, nós vamos falar, não vejo nenhum defeito neste espírito. Mas há. Vamos pegar um exemplo bem claro, bem próximo a nós. Chico Xavier trazia, no plano físico, como encarnado, inúmeras qualidades. Mas Chico Xavier também tinha lá os seus defeitos. E é até assim, difícil de achar um defeito no Chico. Se nós formos pontuar qual é o defeito que o Chico trazia,
falando de defeito moral, tá, gente? Quando nós estamos falando de defeitos, de erros, é a nível moral e espiritual. Não é a nível físico, material. Ok? Então, qual seria o defeito que o Chico trazia? Então, é difícil para nós espíritas, diante dos inúmeros relatos de experiências que muitos corações obtiveram com ele, classificar um defeito do Chico. Então, um espírito contemporâneo a nós, esteve presente juntamente a nós, que desencarnou não faz tanto tempo. Foi em 2002. Então já está completando aí 21 anos. Este ano completa 21 anos a desencarnação do Chico. Mas se nós voltarmos para nós, você se considera uma pessoa que possui mais defeitos do que qualidades? Ou será que nós temos mais qualidades do que defeitos? Né? É algo para pensarmos. Ah, Delano, mas eu fico pensando, mas qual defeito que eu possa ter? Porque quando se fala de qualidade, tranquilo. Mas quando se coloca defeitos, é difícil nós admitirmos que os temos. Devido a uma questão. As nossas imperfeições. Diante do orgulho e do egoísmo, muitas das vezes não nos permite observarmos os nossos reais defeitos. Então precisamos estar atentos a isso. Aí o Allan Kardec, no item 18, ele vai trazer para nós como prefácio, o objetivo é como corrigir um defeito. Então, se eu vou corrigir, é porque eu o tenho. Como fazer essa correção? Então, ele vai dizer assim no prefácio, do item 18, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física, aquilo que colocamos. Nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria. Pois todo homem, é o gênero humano, que goza da plenitude de suas faculdades, tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta uma única coisa, conforme vai colocar aqui Kardec. Vontade. Então, para exercermos o bem em nós e para com o próximo, a única coisa que nos falta é vontade. E aí nós vamos até depois buscar uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade vai nos apresentar sobre a questão da vontade. Logo em seguida, o Kardec traz para nós uma prece, que está no item 19. Só que nós vamos fazer essa leitura da prece no final. Vamos nos ater aqui, nesse primeiro parágrafo, quando ele coloca: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Então vejam bem que a espiritualidade separa muito bem corpo físico do espírito. Não quer dizer que um espírito que apresenta grandes dificuldades ou debilidades físicas seja um espírito inferior. Pode acontecer que um espírito que esteja em um nível mais elevado do que nós esteja vivenciando
no plano físico, uma situação que, para os nossos olhos, talvez seria classificado como uma expiação, mas nem sempre o é. Pode haver também uma missão para este espírito. No livro Missionários da Luz, para que possamos dar o exemplo, André Luiz, lá no departamento da reencarnação, na cidade espiritual de Nosso Lar, o instrutor da obra Alexandre o levou até lá para que ele pudesse ter alguns esclarecimentos a respeito da reencarnação. E ao chegar lá, o André Luiz ficou maravilhado. Para não dizer assim, estupefato. Devido à organização do plano espiritual para com os corpos futuros do físico. E aí, ele foi conhecer os casos pertinentes às reencarnações físicas. E vendo os mapas, então vejam bem, o que André Luiz está nos trazendo? Ele está nos informando que, de acordo com o espírito reencarnante, a espiritualidade está projetando o futuro corpo físico. E aí ele vai comentar, bom, e as leis hereditárias, biológicas, de genética, como é que fica? Lá vai explicando tudo direitinho. Então é um convite depois para que as pessoas possam se interessar e ler a obra. Ah, Adriana, mas eu já li. Releia. Ah, mas eu já reli. Então agora estude-a. Porque ela é muito rica. E lá André Luiz está observando, juntamente com um dos irmãos que lá trabalha, Manassés, sobre os futuros corpos biológicos, e ele passando e vendo os moldes dos corpos físicos. É como se você estivesse vendo uma imagem muito superior a 3D. Porque parecia que os corpos estavam vivos, mas eram moldes. E ele ficou assim admirado. Gente, mas... curiosidade, ele deve ter até tocado. Você está vivo? Não é um molde, minha irmã, é um molde. E aí, de repente, chegou uma pessoa, uma mulher, dirigindo-se a Manassés, dizendo assim a ele, olha, depois eu queria ver com os maiores da espiritualidade a respeito do meu mapa biológico. Então vejam bem, o mapa do futuro corpo físico. Porque é o seguinte, eu estou vendo aqui que esse corpo não vai dar para mim. Aí o Manassés pegou e olhou assim, mas por quê? O que tem de errado neste corpo? Nossa! Eu vou ser muito bonita, eu vou ser linda. Uai, e qual que é o problema, minha irmã? Não quero. Eu quero ter um problema no corpo físico, devido às minhas necessidades espirituais, pois que eu me conheço. E se eu for de acordo com o que está no molde, eu vou entrar em queda de novo. E eu não quero. Para a gente avaliar que quando estamos no plano físico é uma coisa. Sofremos as influências do meio. Mas quando saímos do casulo físico e estamos diante da realidade, nós vamos observar aquilo que será importante para o crescimento moral do espírito. Porque ele não vai estar preocupado com as questões a níveis materiais. E aí, bom, vamos analisar. E aí ele dá uma ideia. Vamos colocar uma disfunção, é disfunção que fala? Na sua tireoide. Num determinado momento da sua existência, ela vai apresentar um problema onde você terá vários problemas hormonais e ficando um pouquinho meio feia, né? Meio feia, talvez você não vai alimentar muitos olhares para si. Beleza, pode colocar. Aí, a irmã deve ter reencarnado, nasceu belíssima, mas à medida que foi crescendo, foram se desenvolvendo nela, pelo menos
na tireoide uma complicação que a sua estrutura biológica hormonal, que tinha que seguir uma linha, ela vai seguir uma outra linha, a pedido dela, quando estava desencarnada. Aí, como somos defeituosos do ponto de vista moral e exercendo o meio uma influência muito grande sobre nós, alguém pode chegar para ela e falar assim: por que você não faz uma plástica? Faz uma cirurgia? Corrige esse defeito? Vou fazer isso. E ela faz. Resolve o problema no corpo físico, temporário, porque por mais que a pessoa possa viver, acredito eu que ela não vai conseguir passar dos 105 anos no plano físico. Vai. Muito raro. 105 anos, tá bom, não tá? O Oscar Niemeyer viveu até 103, né? E muitos afirmam que ele poderia viver até muito mais se ele não fumasse, né? Ele poderia chegar até os 130, 140, mas devido ao fumo ele desencarnou antes. Então, nesses situações, realmente, não faz o que acontece. Perceber que há pessoas, principalmente, ao longo da caminhada, só uma tão grande, né? Grande, ao longo da jornada dos Sim. anos, e a gente, às vezes, é você mesmo. Justo. É porque existe uma causa anterior a tudo isso e que hoje nós estamos aprendendo a ter essa visão, esse olhar. Claro, se nós falarmos isso para uma pessoa que não tem o entendimento que nós estamos tendo da realidade espiritual, da imortalidade da alma, da proposta da pluralidade das existências, essa pessoa fala assim: bom, isso aí não dá para mim, eu não acredito nisso. Tranquilo. Mas, para nós espíritas, que estamos iniciando o despertamento consciencial desta realidade, é algo que necessitamos parar para pensar, porque estamos procurando corrigir defeitos. E nada mais do que estar no plano físico, vivenciando experiências para realizar essa correção. Você queria colocar, Tatiana? Primeiro é moral. Mas é o caso do Chico, quando perguntaram para ele por que não podia para o Zé Ló, através da doutrina, curar a catarata. Ele disse que ele já estava sabendo lidar com esse problema de curar a catarata provavelmente do outro. A catarata era que o ajudava nos desejos morais. Sim. Então, na realidade, muitas das vezes um probleminha de natureza física é um freio que a espiritualidade coloca para o espírito. Porém, tem um outro lado. Ah, Delano, mas se a ciência está aí, com tanto avanço, tecnologia, para nos trazer benefícios, por que não? Bom, não vamos entrar neste mérito, porque cada espírito tem consciência daquilo que pode e não deve fazer. Mas eu posso fazer uma cirurgia e melhorar? Pode. Não há problema nenhum. No caso da irmã que reencarnou, ela poderia realizar uma cirurgia, consertar essa disfunção na tireoide? Poderia. Ou como pôde ter feito. Mas acontece que, então vejam bem o que ele está colocando. Não é a organização biológica, não é o físico, não é o corpo que fará com que o espírito entre em queda. É os seus maus instintos, os seus defeitos a nível moral e espiritual. Na questão 372 do Livro dos Espíritos, o Valdir vai demorar ainda uns 8 ou 9 anos para chegar lá, né, Valdir? Estou pulando lá para 372 do Livro dos Espíritos. Está lá na segunda parte, dentro do capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. Há uma pergunta de Allan Kardec interessante. 372A, tá?
Então ele tem a 372 e a 372A ele diz assim: então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? É que ele está questionando. Então, este capítulo está falando do retorno à vida corporal e ele está analisando justamente a influência do organismo, do corpo biológico, no espírito, que está reencarnado. Aí ele quer saber, então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? É a segunda pergunta da 372. Tá? Tem uma questão anterior a isso, aí por isso que ele faz essa colocação. O que está anterior? Quando vocês chegarem em casa, abrem o livro dos Espíritos e leem essa pergunta. 372. E o complemento, 372A. Resposta dos Espíritos. Já dissemos que os órgãos não exercem influência. Então, os nossos órgãos físicos, o nosso corpo físico, não exerce influência. É os Espíritos estão colocando. Eles a exercem. Oi? Eu vou voltar. Voltar. Justamente. Tem que voltar. Jamais dissemos. Então, vou voltar. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Ponto. Voltando ao caso do Missionários da Luz, da irmã que pediu aquele probleminha na tireoide. Este probleminha vai exercer uma influência na organização física dela, ao mesmo tempo fazendo com que ela trabalhe moralmente e espiritualmente. E eles continuam. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades. Então, os órgãos, corpo biológico, exercem uma influência muito grande sobre as nossas faculdades. Mas vamos continuar aqui para entender. Mas não produzem as faculdades. Como assim faculdade? Vamos pegar. Os 5 sentidos, por exemplo, eles estão no nosso corpo físico. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Eles exercem uma influência sobre o nosso dia a dia. Mas a visão, o olfato, o tato, o paladar e a audição não estão nos corpos físicos e biológicos. Eles estão sendo canalizados no corpo físico por determinados órgãos, pois que essas faculdades é do espírito. Da mesma forma que a inteligência, o livre-arbítrio, não é do corpo, é do espírito. Então é muito comum, para ficar claro, uma pessoa que tem uma mediunidade de evidência, aí ela está num ambiente e ela vê um espírito, aí ela fecha os olhos, ela continua vendo o espírito, porque não é a visão física que está vendo, é a alma. Então, as faculdades, quem tem, é o espírito. É o que eles estão nos informando. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Exercem. Eles a exercem muito grande sobre as manifestações das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Está dentro da resposta. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. Então ele dá um exemplo muito claro. Então se um violinista ele vai tocar um instrumento
e ele está faltando ali talvez uma ou duas cordas, a melodia não vai sair de forma tão harmônica e bela. Mas se ele tem um bom instrumento, sendo um bom músico, nós vamos ficar extasiados de ouvir a qualidade da música. Assim é que a espiritualidade está nos ensinando a trabalhar na correção dos nossos defeitos. Porque eles se prendem à nossa natureza moral. Mas como corrigir os defeitos? Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Aí na questão 909, que o Valdir chegará nela depois de 2030. Valdir, você está vendo que eu estou ajudando você a ficar no corpo até 2030. Até 2030 você tem que estar aqui. Até 2030 firme aqui, né? Kardec pergunta, o homem, o ser humano, poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Então nós podemos corrigir os nossos defeitos através dos nossos esforços? Sim, nós podemos. Não só podemos, como devemos. Mas qual é a resposta que os espíritos dão? Sim. E às vezes com pouco esforço. Um pouquinho de esforço. E aí eles vão trazer um lamento. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, é um lamento da espiritualidade. Porque nós sabemos que trazemos erros, defeitos. Se eu tenho consciência dos mesmos, por que não corrigir? Por que não iniciar essa reparação? Ah, Delano, mas agora eu não quero. Quando eu tiver vontade, eu faço. Mas pode acontecer que podemos perder a oportunidade e uma oportunidade perdida, lá na frente, iremos lamentar sobre ela. Aí o Kardec nos ensina a nos fortalecermos. E um meio de realizar isso é a prece. Não há outro recurso maior como um instrumento, uma ferramenta nas mãos dos espíritos, como a prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho que poderá me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado, aí cada um vai reconhecer aí o seu defeito ou o seu erro, e se você tem uma tendência, uma inclinação para ele, nós possamos reconhecer e nos esforçarmos para corrigir. E se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpado, porque sois justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre arbítrio. Mas, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem, e, portanto, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições
que trouxe de minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade. Com a assistência dos bons espíritos, protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. Ó Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la a fim de que ela não se torne perdida para mim. E quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que quando entrei. Que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, chamando o Valdir para dar continuidade com o Livro dos Espíritos.